1905, a gente tinha a revista O Tico Tico, que durou décadas, né? E a partir daí começou uma associação também com o público infantil. Na década de 30, os jornais começaram a trazer suplementos, o Globinho, o Gibi, que daí até surgiu o termo Gibi, que eram suplementos infantis que eram vendidos com os jornais e aumentavam a venda dos jornais. Mas a partir da década de 30, se massificou esse infantil. Na Europa, onde não existe o preconceito contra quadrinhos, né? Lá, toda criança, a infância, o primeiro livro é o Tintin, o Asterix, né? E não é uma criança que não tenha lido toda a série, né? E aprendido muito com isso, né? Aprendido um pouco de geografia, de história, né? Você que é uma leitura de quadrinhos, qual a diferença na hora que está lendo uma história em quadrinhos e na hora que está lendo um livro? História em quadrinho é que nem um filme que você tem na mão. Então você vê as figuras, tem duas coisas juntas, a palavra, né, e a arte plástica. O desenho é muito legal. Até o tempo de leitura, o tempo de fruição, a forma como trabalha com isso é outra coisa. E o inverso, adaptação de clássicos para os quadrinhos. Como que você vê esse tipo de trabalho? São adaptações como acontece, por exemplo, você adaptar uma obra qualquer para o cinema. A gente conseguiu já resultados muito bons com adaptações literárias. O Fábio Moon e o Gabriel Bá ganharam o Prêmio Jabuti, né, com o Alienista, a adaptação do Alienista. Você acha que de alguma forma ganhar um prêmio acaba trazendo para o status da literatura? Eu acho que é a consolidação de um discurso que eu começo a perceber hoje na imprensa, no governo, nas pessoas que leem cadernos de cultura dos jornais, de que quadrinhos hoje são uma forma de arte que virou meio pop, né? O fato de eles ganharem meritoriamente o Prêmio Jabuti é um sinal disso. Não adianta, literatura e quadrinhos, elas estão associadas, uma com uma linguagem autônoma, que é dos quadrinhos, e a outra com a linguagem autônoma, que é da literatura. E as duas na mesma estante. Então é uma relação de amor e ódio aí. Que gosta de piada? Eu adoro, mas eu conheço um cara que detesta. Conheço uma pessoa que odeia piadas. Outro dia ele estava num elevador, no subsolo do prédio. Um outro rapaz entra e pergunta: sobe? Ele: não, esse elevador anda de lado. Aí ele foi no restaurante, foi pagar a conta e pediu uma caneta pro garçom. O garçom pergunta: o senhor vai pagar com cheque? Ele: não, eu vou fazer um poeminha pra você. Então, gente, ele é muito mal-humorado, muito chato, terrível mau humor. As pessoas até tentam falar com ele, mas ele não dá trégua. Aí ele foi pescar. Aí ele voltou com um balde cheio de peixes. E um rapaz até tentou ser simpático, né? E perguntou: nossa, você que pegou todos esses peixes? Ele: não, os peixes pularam sozinhos no balde, eram peixes suicidas. E ele trabalha numa fábrica, ele é gerente. E todo mundo tem pânico dele. Nossa, as pessoas não conseguem nem chegar nele. Aí chega um empregadinho todo coitado assim, todo cheio dos dedos, chega lá e diz: seu Teodoro, o nome dele é Teodoro. Seu Teodoro, desculpe incomodar, eu não quero causar problema pro senhor, mas é que faz 2 meses que eu não recebo salário, seu Teodoro. Desculpe, né, mas 2 meses. Ele só olhou: tá desculpado. E o rapaz sincero, então. O rapaz sincero tava namorando. Aí a namorada pergunta: meu amor,
Que tipo de mulher você prefere, bonita ou inteligente? Ele, nenhuma das duas, querida, eu prefiro você. Aí mendigo sincero. Mendigo sincero, então. Chega lá na senhora e diz: minha senhora, desculpe incomodar, mas eu podia estar roubando, eu podia estar assaltando, eu podia estar matando, mas em lugar disso eu tô aqui humildemente lhe pedindo uma esmola, por favor, me dê um trocado. Ela, mas você é um rapaz jovem, você podia estar trabalhando, por que você não trabalha? Ele, mas eu lhe pedi uma esmola, não um conselho. Contar piadas é uma arte. É claro que tem alguns segredinhos. Para ser um bom contador de piadas, você precisa ter uma coleção das boas, porque assim você pode escolher qual vale a pena contar no momento certo. Para captar a atenção de seus espectadores, você precisa conhecer bem o texto e entender bem o sentido da história, para poder contar a cena como se você tivesse vivido ou presenciado a história. Outra dica é caracterizar as personagens, fazendo diferentes vozes para elas. Por exemplo, se você for interpretar um locutor, você pode fazer uma voz assim mais de veludo. A concentração no que se está contando é muito importante, mas perceber a reação dos espectadores é fundamental. Se no meio da piada você percebe que as pessoas não estão entendendo, dê mais detalhes. Assim todo mundo consegue acompanhar a piada e rir junto. Tem aquela do gato. Você conhece aquela do gato? É assim. A moça foi viajar e deixou o irmão dela tomando conta da mãe e do gato. Aí ela estava de férias, uma semana depois ela recebe uma carta do irmão dizendo: maninha, seu gato morreu. Nossa, ela fica desesperada, ela amava o bicho. Ela liga pro irmão e diz: mas como você me dá uma notícia ruim desse jeito? Você tem que ir aos poucos. Primeiro você me manda uma carta dizendo: ó, maninha, seu gato subiu no telhado. Aí depois você me escreve dizendo: maninha, seu gato caiu do telhado e machucou. E aí na terceira você me diz: ó, maninha, seu gato não resistiu e pum, morreu. Mas assim, desse jeito, de golpe? Como é que você me fala assim? E ele: não, tá bom, entendi. Aí não passa uma semana, ela recebe uma carta: maninha, a mamãe subiu no telhado. Olá, eu sou César Freitas, eu estou estreando uma coluna aqui no programa Metrópolis, trazendo o universo das histórias em quadrinhos e da animação. E eu começo super bem trazendo uma dica para você, questão de mangá. Chegando o Speed Racer, o mangá do Speed Racer, né, que chega em 2 volumes, isso é inédito aqui no Brasil, com uma produção muito boa, material para colecionador muito legal, que é uma produção do Tatsuya Yoshida, que é o mesmo criador do Tatsunoko, a empresa que imortalizou o Speed Racer em animação. Nesse box você encontra histórias que ficaram imortalizadas nos desenhos animados, tais como A Corrida Pina e o Modelo T. Para quem tem mais de 30 anos, é uma grande oportunidade de rever esse grande clássico, e para quem tem menos, é uma chance de conhecê-lo. Speed Racer em todas as bancas e lojas especializadas de quadrinhos.
Todas as vezes que nos sentamos em uma sala de cinema e as luzes se apagam, mergulhamos em uma história diferente. Essa história pode se passar nos dias de hoje, como também no século passado ou no futuro. Pode falar sobre pessoas comuns como nós, ou sobre super-heróis e monstros. A verdade é que, por mais irreal que a história possa ser, durante aquelas 2 horas, embarcamos nela. E para conseguir esse envolvimento do público, os diretores dos filmes lançam mão de vários recursos. Sim, porque não basta ter uma boa história ou bons atores para se fazer um bom filme. É preciso muito mais. Exatamente. Mas como isso acontece? Quais são esses recursos que os diretores usam para contar melhor suas histórias? Nada melhor do que descobrir assistindo aos filmes. Preste atenção. Acabamos de assistir ao momento de maior impacto do filme E.T., o extraterrestre, do diretor americano Steven Spielberg, e uma das cenas mais famosas do cinema mundial. A história do filme é bem simples. Um pequeno alienígena é esquecido por sua nave espacial na Terra e é encontrado por um garoto de 10 anos, que o protege até que ele seja resgatado e volte para seu planeta. A cena do voo de bicicleta acontece durante a fuga dos 2 amigos, logo depois que os agentes do Serviço Secreto Americano descobrem a existência e a localização do pequeno ET. O que ninguém espera é que durante a perseguição a bicicleta simplesmente comece a voar, mudando totalmente o clima da cena, de pura adrenalina para poesia. Para provocar esse impacto, o diretor do filme usou os efeitos especiais. Aliás, não foi à toa que um dos 4 Oscars que o filme ganhou em 1983 tenha sido nesta categoria. Muitos filmes usam esses recursos, criados por programas especiais de computador, para realizar cenas difíceis, ou mesmo impossíveis de serem filmadas, como ataques de monstros, tempestades e furacões, batalhas espaciais e por aí vai. E.T., o extraterrestre, é um exemplo maravilhoso de como os efeitos especiais contribuem com a magia do cinema. Vamos continuar. Nós fizemos agora uma viagem no tempo para o ano de 180 a.C., em plena Roma Antiga, conhecer a história de Maximus, um general do exército romano que se tornou escravo e de escravo passou a gladiador. E nós percebemos essa volta no tempo não só pelos diálogos entre os personagens. Para recriar o ambiente da época do filme Gladiador, além de caprichar nos cenários da Roma Antiga, como o Coliseu, o diretor Ridley Scott teve um cuidado especial com o figurino. Não dá para imaginar um general romano vestindo calça jeans e usando boné, certo? Os figurinistas fizeram uma extensa pesquisa para desenhar todos os figurinos, dos escravos à realeza romana. O resultado de tamanho cuidado foi a conquista de um Oscar na categoria figurino e um enorme sucesso de bilheteria. Próximo filme, por favor. Histórias de amor são famosas no cinema. Titanic, de James Cameron, é uma delas. É a refilmagem da história de um jovem aventureiro que ganha no jogo uma passagem para a primeira viagem do transatlântico Titanic. No navio, apaixona-se pela mocinha, com quem vive um amor proibido. A viagem se transforma em tragédia quando o navio se choca com um iceberg. Para dar ainda mais beleza e embalar os momentos de amor do casal, o diretor usa uma música composta especialmente para o filme. É o que chamamos de canção original. Mesmo antes dos filmes serem sonorizados, eles eram acompanhados por música tocada ao vivo, geralmente em uma pianola.
A força que uma canção imprime ao filme, seja ele de amor, aventura ou mesmo terror, é indiscutível. Titanic é recordista de público e em estatuetas do Oscar, 11, sendo uma delas, claro, de melhor canção original. Mais um filme? O que mais impressiona quando assistimos ao filme de Bernardo Bertolucci, que conta a história do último imperador da China, é a beleza das cores e a grandiosidade das imagens. Aliás, é interessante saber que O Último Imperador foi o primeiro longa-metragem a ter autorização do governo da República Popular da China para ser filmado na Cidade Proibida, a moradia do imperador. Por isso era muito importante transmitir toda a riqueza e a beleza do local. E o diretor teve um cuidado especial com a fotografia do filme. Um filme nada mais é do que uma série de fotografias colocadas em movimento contínuo. O trabalho do diretor de fotografia é ajudar o diretor do filme a criar um equilíbrio entre luzes, sombras e cores em função da história que vai ser contada e do clima a ser criado. Filmes de terror, por exemplo, têm luz e cores mais sombrias. Mesmo os filmes em preto e branco, como os produzidos nos anos 30 e 40, exigem uma direção de fotografia elaborada. Nem preciso dizer que O Último Imperador foi mais um sucesso de bilheteria. Quanto ao Oscar, foram 9 no total, entre eles o de melhor fotografia. Quando assistimos a um filme, muitas vezes não nos damos conta de todo o trabalho ali reunido para ajudar a contar a história. A magia do cinema resulta da combinação de todos esses recursos que vimos até agora. Fotografia, música, figurino, efeitos especiais e vários outros. Vamos deixar vocês com mais 2 trechos de filmes que se destacam em 2 pontos específicos. Agora, caberá a vocês descobrir quais são. As luzes, por favor. Não sou tão velho quanto pareço. Foi o que eu pensei. Você não parece ser uma pessoa velha. Como a minha avó. Eu não sou. Está doente? Não. Ah, vovó, eu não quero dormir. Eu não tô com sono. Vai dormir, sim, senhora. Então conta uma história, vai. Aquelas bem arrepiantes. Você tem certeza? Você está confortável, querida? Podemos começar? Conta uma com bichinhos. Bichinhos?
Não. Vou contar uma de bichão. Há muito tempo atrás, antes mesmo de sua avó pensar em nascer, o mundo inteiro era uma grande floresta, um matão sem fim. Todos os bichos que existem e os que já existiram moravam nela. Era uma época de secas. Os bichos estavam morrendo aos montes. Tudo que era água estava desaparecendo como se fosse mágica. Os bichos sabiam de um lugar que ainda existia água. Mas lá era a morada de um monstro terrível. O Boitatá. Era um monstro que amava a água, mas que nunca podia mergulhar de corpo inteiro por causa dos seus olhos de fogo, que ele alimentava comendo os olhos dos outros animais. O porco sabia do risco que corria, mas ele não podia deixar sua única cria morrer de sede.